Então você acha que investir é arriscado demais. E você tem medo de perder dinheiro quando a bolsa de valores cai, por exemplo. E se eu te dissesse que as quedas que você vê no mercado financeiro é a melhor oportunidade para você construir riqueza ao longo do tempo? No vídeo de hoje, você vai entender como o risco funciona e como ele pode ser o seu maior aliado para construir a sua liberdade financeira. Meu nome é Gustavo Augusto, você está no meu canal, onde nós conversamos sobre liberdade financeira e dinheiro. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no YouTube, às 8 horas, para entregar o melhor conteúdo para você sobre esses temas. Se você gostaria de receber mais informações como essa, curta meu canal e bate no sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo entra no ar. Todas as quintas-feiras, 8 horas, você pode conferir que vai ter um vídeo novo aqui. Então vamos começar falando sobre o que seria o risco em um investimento. Vamos imaginar que você decida comprar uma ação na bolsa de valores e que você está esperando um retorno dela para daqui a um ano de 10%. E ao longo do caminho, esse ativo ele pode subir 3% ou ele pode cair 5%. Ou seja, tanto a subida quanto a caída significa o risco atrelado a esse investimento que você está fazendo. Ou seja, para qualquer investimento que você for fazer, vai existir um risco atrelado a ele. Então, o que você precisa fazer é sempre fazer um cálculo sobre o risco que você estará correndo para saber se ele vale a pena ou não. Na realidade, quem tem medo de arriscar acaba que não ganha nada, porque um risco, quando bem calculado, você vai saber a hora de você corrigir a rota de um investimento que você está fazendo. Então, aguarda mais um pouquinho, porque nós vamos falar bastante sobre como que você pode corrigir rotas para que o seu investimento ele esteja sempre dentro de um risco calculado. Quando nós começamos a investir, a gente começa a entender que existem vários tipos de risco. E eu vou citar alguns aqui para que você esteja presente do risco em uma operação financeira. O primeiro risco é o risco de mercado, ou seja, é a variação de preço. Quando você compra um ativo, ele pode variar para cima ou ele pode variar para baixo. O segundo tipo de risco é o risco de crédito, ou seja, uma empresa que você está comprando ou até mesmo um serviço que você está contratando num CDB de um banco, eles podem vir a quebrar e você perder todo o seu investimento, ou pelo menos uma parte dele. Existe também um risco que é muito pouco falado e que, ao meu ver, é um risco muito grande, que é um risco de liquidez. E o que seria isso? É quando você não consegue vender ou comprar algum ativo que você esteja querendo. Vamos supor que você comprou um apartamento. Esse apartamento, ele tem liquidez ou não? É muito difícil, né, eu te responder isso, mas geralmente o que eu vejo que quando a gente vai fazer uma venda de um imóvel, ele demora muito tempo, porque não tem liquidez no mercado. Você vai conseguir vender? Acredito que sim, mas na hora que você quer? Provavelmente não, a não ser que seja um imóvel muito bem valorizado em uma determinada área que cresceu por alguma razão. Mas na grande maioria das vezes, quando nós compramos um imóvel e a gente tenta vender, demora-se muito tempo. Ou seja, sempre quando a gente for investir, precisamos entender se aquele ativo que você está comprando existe liquidez para que, se você quiser desfazer dele rapidamente, você consiga. Outro tipo de risco é um risco cambial. Vamos imaginar que você comece a investir no exterior. Aliás, eu já queria até deixar recomendado aqui nos cards um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre esse tema. Mas vamos entender que você decidiu investir no exterior, ou seja, você tem um risco cambial. Se o real ele ganha valor perante ao dólar, significa que o teu investimento ele vai estar caindo. Mas também, por um outro lado, se o real ele acaba perdendo valor para o dólar, significa que o teu investimento ele vai estar crescendo. Então é um tipo de risco que precisa ser calculado quando você decidir fazer aquele investimento. E você pode estar pensando assim, mas então se eu investir na renda fixa, eu não tenho risco. Bom, muito provavelmente você não sabe o que é inflação. Você pode fazer um investimento, por exemplo, em um banco que não seja coberto pelo FGC e você acabar perdendo todo aquele dinheiro. Então, independente de qualquer coisa, qualquer investimento que você faça, existe um risco atrelado. É você entender o risco que você está tomando para que, se acontecer alguma coisa, você saber o que fazer com aquele investimento. Bom, falado isso, agora vamos falar especificamente sobre um tema que acaba impedindo com que várias pessoas acabem fazendo muito dinheiro, especialmente no mercado volátil, que é a volatilidade. E Gustavo, o que seria a volatilidade? A volatilidade nada mais é do que o sobe e desce do mercado financeiro. Imagina o seguinte, você comprou uma ação, essa ação ela pode subir
ou ela pode descer. Então a volatilidade é isso, é o sobe e desce do mercado. Quando eu comecei a investir, eu ouvia muito gerente de banco, já contei isso aqui várias vezes aqui no canal, e eu sempre perdi dinheiro porque eu ouvia esse tipo de profissional. E na realidade, eu não entendia muito bem o que era volatilidade. E o que você precisa entender sobre a volatilidade? Que a volatilidade é a sua maior aliada na construção de riqueza. Porque no mercado financeiro, o mercado ele é formado por pessoas. E muitas das vezes as pessoas elas acabam tomando decisões que são irracionais. Aliás, eu gostaria até de falar que na grande maioria das vezes são decisões irracionais. Porque quando a gente vê uma ação caindo, é muito difícil de você ver as pessoas comprando. Por outro lado, quando você vê as ações subindo muito, é aí que você começa a ver que as pessoas estão comprando. Ou seja, está sempre na direção errada. Quando você toma esse tipo de movimento, significa que você vai perder dinheiro ao longo do tempo. O que eu acho muito interessante da volatilidade, ela te dá uma oportunidade de você comprar um ativo que você gosta descontado. Ou seja, se eu estudei aquela empresa, eu conheço os fundamentos, sei como é que ela ganha dinheiro, vejo que não é uma empresa endividada, que é uma empresa que tem utilidade pública, por que não comprar aquela ação quando o preço está descontado? Porque vamos parar para pensar. E o único momento que você pode comprar um produto que você gosta com desconto, geralmente é ali na Black Friday, e mesmo assim na Black Friday a gente sabe que não é tão verdadeiro os preços, porque eles acabam subindo demais os preços da Black Friday e depois eles acabam descendo. Então, vamos colocar um exemplo bem prático aqui. Imagina o seguinte, você gosta muito da empresa Banco do Brasil. Aliás, eu queria falar que isso aqui não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá? Isso aqui é só uma forma que eu passo o meu conhecimento para vocês que me assistem. Então, qualquer decisão você precisa estudar e não é só você vendo aqui um vídeo no YouTube que você vai tomar essa decisão porque você assistiu esse vídeo. Você gosta dessa empresa, Banco do Brasil. Banco do Brasil, recentemente, as ações estavam custando aí por volta de R$29. E aí veio um resultado ruim da empresa e as ações caíram para quase R$18. Ou seja, eu estava comprando a R$29. Por que não comprar a R$18 se eu vejo que a empresa está passando apenas por um momento de dificuldade que ela já passou se você for analisar ao longo da sua história? É óbvio que eu vou aproveitar essa oportunidade e vou comprar mais, porque eu acredito nessa empresa. Se a empresa, por algum motivo, ela parar de apresentar os fundamentos ou os resultados que eu julgo como necessário para eu ser acionista, aí beleza, eu vou lá e vendo. Mas eu não vou vender simplesmente porque a cotação caiu. Muito pelo contrário, se a cotação caiu, o lucro subiu, que às vezes acontece isso no mercado, eu vou lá e vou comprar mais. Por quê? Porque quanto mais ações eu tenho de empresas que pagam dividendos, mais dividendos eu recebo e mais aportes eu consigo fazer, e isso se transforma numa grande bola de neve que vai fazer com que você chegue na sua tão sonhada liberdade, assim como eu. Então, pensando nisso, você precisa entender que a volatilidade, ela sempre será a sua maior aliada na sua jornada como investidor. Você deve encará-la como uma oportunidade e não uma cilada como muitas pessoas vendem por aí. Gustavo, beleza, eu entendi isso. Então, como que eu evito um risco? Bom, se a gente for falar simplesmente do mercado financeiro, como que eu evito o risco? Aliás, hoje, grande parte do meu patrimônio, vamos dizer assim, 80% do meu patrimônio, ele está alocado em mercado financeiro. Como que eu diminuo os riscos? É simples, eu faço uma variação dos ativos que eu tenho em carteira. Simplesmente eu diversifico um pouco fora do Brasil, dentro aqui do Brasil eu diversifico entre renda fixa e renda variável. Dentro da renda variável eu compro diferentes setores, como por exemplo seguradoras, bancos, transmissoras. Dentro ali de fundos imobiliários eu vou dividir um pouco entre fundos de papéis, fundos de tijolo e obviamente eu tenho uma carteira onde eu consigo estar respeitando todos os critérios dela. Eu tenho também criptomoeda, onde eu sei que eu vou destinar um tanto para Bitcoin, um tanto para Ethereum. Então assim, eu já tenho as premissas da minha carteira e eu respeito essas premissas. Eu sei que vai ser muito difícil ver todos os ativos caindo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é uma carteira variada, com vários ativos que se comportam diferente entre eles, não tem uma correlação entre eles. Então, a diversificação, ela vai ser sempre o seu maior aliado para combater o risco. Eu vejo que muitas pessoas me perguntam assim, mas e aí, Gustavo, eu compro um apartamento ou eu invisto em fundos imobiliários?
Bom, para pensar no seguinte, se você compra um apartamento, você tem um único imóvel. Se você for alugar, você vai ter um único locatório. Já se você compra uma cota de um fundo imobiliário, você pode ter nesse mesmo fundo imobiliário vários apartamentos com vários locatários, ou seja, se um deixar de pagar, não vai fazer tanta diferença quanto se você tiver um único locatório. E é por isso que eu mitigo os meus riscos utilizando a diversificação. Se você quer entender um pouco mais como eu formato uma carteira para mim, para as pessoas que eu já atendi, vou deixar aqui disponível nos cards, onde eu falo exatamente o que eu fiz para a carteira das minhas filhas, para minha carteira pessoal e também para carteiras personalizadas aí para pessoas que me procuram. Então, como eu gosto de deixar sempre bem didático aqui no canal, vamos imaginar que você tem aí R$100 para investir por mês. Quanto eu vou investir na renda fixa? Vamos imaginar que eu sou um pouco mais conservador. Tá, então eu vou colocar 70% na renda fixa e 30% na renda variável. Você pode procurar dentro da renda fixa quais são os títulos aí que você quer comprar. Você pode comprar um Tesourinho Selic, você pode comprar um CDB do banco que você já usa. Dentro da renda variável, você pode falar assim, dentro da renda variável eu vou colocar 50% em fundos imobiliários, os outros 50% em ações. Se você quiser colocar 30% em fundo, 40% em ações, aí vai sobrar mais uns 30%, você coloca 30% em criptomoeda também. Vai variar de pessoa para pessoa da forma como você quer fazer. Mas o interessante é você diversificar no total de dinheiro que você consiga estar investindo por mês. Bom, eu queria saber agora de você se essas informações foram úteis para você e que se você consegue ficar um pouco mais tranquilo sobre o risco que você assume nos seus investimentos. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse tema, vai ser muito interessante que você escreva aqui para mim nos comentários, que eu possa estar contribuindo para a melhoria aí da sua carteira de investimentos. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu gostaria de te pedir que você curta esse canal, tocando aí no sininho para você ser notificado, porque todas as quintas-feiras, 8 horas da noite, eu estou aqui para trazer conteúdo sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!